O áudio está certinho. Queridos, muito bom ver vocês ingressando aqui. É um grande prazer receber vocês para a gente ter mais uma palestra aqui da nossa comissão. E a gente vai ter a honra também de ter um mineiro, professor entre nós aqui, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a captação de recursos, incentivos fiscais para projetos sociais e culturais, e na noite de hoje. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Estela Serafini, representando a OAB Campinas, e gostaria de ceder a palavra a ela, por gentileza. Obrigada, doutora Nicole. É um grande prazer recebê-los e recebê-las aqui. Gostaria de cumprimentar a comissão de recursos, a comissão do terceiro setor, em nome do doutor Fabrício e da doutora Nicole, dar as boas-vindas ao doutor Renato Dolabella Mello, que vem trazer com esse sotaque maravilhoso mineiro o início da nossa semana. É um grande prazer tê-los aqui. Venho fazer as boas-vindas em nome da nossa presidente Luciana Freitas, que está dando aula às segundas à noite, então pediu para que eu viesse. Eu só venho agradecer, dizer que nós temos 73 comissões temáticas em Campinas, e não fossem essas comissões, a OAB não faria um décimo, um vigésimo daquilo que faz. As comissões é que fazem o nosso coração pulsar. Então, recebo o meu grande abraço, doutor Fabrício, doutora Nicole, doutor Renato tem um excelente evento, e gostaria de registrar, fazer um agradecimento especial aos funcionários da OAB Campinas e aos funcionários da OAB São Paulo, a quem eu saúdo no nome, acho quem que estava aqui, acho que é o pessoal aqui da OAB, eu tinha anotado aqui, mas já perdi a minha anotação. Então, agradeço a todos e tenham um excelente evento, é um grande prazer. Doutor Renato, e vamos combinar que o senhor venha presencialmente, tá bom? Sim, seria muito bom. Obrigada, Estela. Gostaria também de conceder a palavra ao doutor Fabrício, presidente da nossa comissão, para que possa fazer o uso da palavra. Boa noite a todos, saúdo todos os nossos telespectadores, também a doutora Estela, que representa aqui a diretoria da OAB Campinas, que vem realizando, né, já é um trabalho já de algumas gestões, uma excelência aí com as comissões e apoio ao trabalho das comissões e também de instrução aos jovens advogados, né, o que coloca a nossa subseção aí entre as que mais realizam em termos de palestras, cursos e instruções dos nossos colegas aí. Também saúdo aí doutor Renato Dolabella, um amigo da comissão, mineiro, e que sempre nos prestigia aí compartilhando do seu conhecimento. Muito obrigado, Nicole, mais uma vez, e aos nossos colaboradores da OAB. Vamos, então, dar início aí aos trabalhos, porque sei que é um tema interessantíssimo de captação de recursos e incentivos fiscais para projetos sociais e culturais, sobretudo pela sequência de alterações legislativas aí recentes que fazem com que devemos nos atualizar para atuar adequadamente. Muito obrigado a todos. Doutora Nicole, podemos dar sequência. Perfeito, obrigado, doutor. Já de início, eu gostaria de apresentar a vocês um pouquinho da experiência do Dr. Renato, que vai expor para a gente hoje. Ele é pós-doutor e mestre em Direito pelo UFMG, ele é doutor e mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI, pós-graduação em Direito e de Empresa pelo CAD, pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Ele é professor da Fundação Dom Cabral, da PUC, do IBMEC e da Escola Superior de Advocacia de OAB, da OAB em cursos de terceiro setor, propriedade intelectual, direito cultural e direito econômico, e advogado, né? E eu gostaria apenas de orientar aos senhores a respeito das perguntas. Por favor, ao longo da apresentação, a gente não vai interromper, mas puderem colocar as perguntas no chat para a gente
conversar depois da apresentação, para a gente deixar mais organizado. Eventuais perguntas que não tenham tempo para serem resolvidas aqui, a gente pode direcionar para o e-mail do palestrante, tá bom? Então, gostaria de conceder a palavra ao doutor Renato. Perfeito. Boa noite, doutor Fabrício, doutora Nicole, doutora Estela, todos da OAB Campinas. É uma honra para mim poder participar do evento de uma seccional com tanta relevância, né? Não só no estado de São Paulo, mas no país como um todo. Todos nós sabemos da potência que é a cidade de Campinas, inclusive na parte jurídica, né? Na atuação da OAB. Eu fui convidado hoje para falar um pouquinho a respeito de mecanismos de incentivo fiscal para projetos sociais, que é um tema com o qual eu lido diariamente aqui no meu trabalho como advogado, né? Não só como professor, mas na minha advocacia. Ela desde sempre, né? Eu costumo falar que o terceiro setor escolhe a gente para trabalhar, a gente não escolhe o terceiro setor e as demandas dessa área. Quando a gente pega o depoimento dos profissionais, né? Não só no direito, mas acho que em todas as áreas relacionadas a esse assunto, a história é muito interessante. A história é sempre a mesma. Fui parar nessa área por acaso, e aqui fiquei desde então, né? Porque é apaixonante também, né? A gente ter a possibilidade de poder colaborar com tantos projetos que fazem tanta diferença na vida de tantas pessoas, realmente é muito gratificante. Eu acho que esse é um assunto que ele tem toda essa questão que o envolve, além da parte técnica. Eu vou projetar aqui alguns slides que eu separei para o nosso papo de hoje, eles vão ficar à disposição, né? Eu já até compartilhei esses slides com a doutora Nicole, então quem tiver interesse no material, fica à vontade, ele fica disponível mesmo, e no final também eu deixo à disposição os meus contatos pessoais e os contatos do meu escritório, porque ali a gente também divulga conteúdo a respeito das áreas de atuação, né? Inclusive o terceiro setor. Então, palestra fica gravado, artigo que é publicado, tudo isso a gente disponibiliza. Bom, sem mais delongas, então, vamos aqui falar um pouquinho a respeito da captação de recursos para projetos sociais. Bom, acho que já está aí projetando, né? Ótimo. Logicamente, gente, aqui eu fiz um recorte de natureza jurídica, até pela minha forma de atuação em relação ao assunto. E a ideia aqui, em primeiro lugar, é fazer um panorama sobre os principais mecanismos de incentivo fiscal. Aqui eu fiz um recorte federal. Tá? Existem mecanismos estaduais, existem mecanismos municipais, mas pelo nosso tempo aqui ia ser impossível a gente falar de todos eles a fundo, né? Então, eu fiz um recorte dos instrumentos federais porque eles se aplicam no país inteiro da mesma forma para todo mundo, né? E aí, antes de entrar propriamente nos instrumentos, nas referências legais, na indicação de possibilidades tributárias, eu sempre gosto de fazer aqui uma fala para a gente pensar um pouquinho a respeito da questão da competência tributária e sua relação com a renúncia fiscal. Por que eu sempre começo o assunto de captação por esse ponto, né? Falo brevemente sobre a parte da competência tributária. Porque a Constituição da República, como a gente sabe, ela lida com diversos assuntos, e um deles é justamente as linhas básicas, as diretrizes básicas do direito tributário brasileiro. Então, a Constituição, ela estabelece, basicamente, qual é o poder de tributar que pertencerá à União, aos estados, municípios e Distrito Federal. Então, né, basicamente, a gente tem uma situação da União exigir de nós declaração e pagamento de imposto sobre renda das pessoas físicas e jurídicas, porque esse poder deriva lá da Constituição. Da mesma forma que os estados cobram, por exemplo,
imposto sobre veículo, sobre propriedade de veículo, ou imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os municípios cobram imposto sobre propriedade de imóveis urbanos, cobram imposto sobre serviço também, e daí por diante. Então, tudo isso deriva desse recorte, dessa definição da competência tributária constitucional. E aí, os mecanismos de incentivo fiscal, o que eles fazem? Eles permitem uma destinação de certos valores que, a princípio, deveriam ser pagos como tributo, e ao invés desse pagamento acontecer dessa maneira, há uma destinação do valor para projetos de caráter social, que vão ser executados com base nesse recurso, e a pessoa que faz o patrocínio, que faz ali a doação, abate no seu imposto aquele valor que ela destinou. Então, isso aqui, né, quando a gente olha do ponto de vista das entidades, dos proponentes que elaboram e executam projetos sociais e que vão buscar captação de recursos com esse perfil de incentivo fiscal. Quando eu olho para esse assunto, sob esse viés, o que eu percebo aqui? Que é fundamental para um trabalho de captação de recursos que eu entenda exatamente qual esfera governamental aprovou o meu projeto, né? Além de entender qual que é a lei básica para aquela ação que eu quero fazer, entender qual que é a esfera governamental e qual é o tributo que vai estar atrelado àquela captação. Ou, dizendo de outra maneira, a pessoa que destinar o recurso para aquele projeto deixa de pagar ou faz o abatimento em qual imposto? Essa percepção ela vai ser essencial para que o proponente do projeto possa identificar quem são os seus potenciais patrocinadores. Não adianta nada eu elaborar um projeto na esfera estadual, por exemplo, que permita uma renúncia fiscal de ICMS, que é o tributo mais relevante no âmbito dos estados, e eu bater na porta de uma empresa que não paga esse tipo de tributo porque a sua atividade não está sujeita àquele imposto, ou é uma atividade isenta dentro daquele estado, ou qualquer coisa nessa linha. E eu vejo muito, na minha atuação profissional, eu vejo muito esse tipo de erro. A pessoa consegue elaborar um projeto, consegue aprovar o projeto dentro de determinada legislação, mas depois não consegue fazer a captação, e um dos motivos, muitas vezes, é essa falta de percepção do perfil do patrocinador. Então, eu tenho que ter essa visão, que é essencialmente tributária, em primeiro lugar. Se eu for buscar ali um projeto municipal, normalmente a ISSQN, que é o tributo, quem são os grandes contribuintes desse tipo de imposto no município? E daí por diante. Então, essa é uma percepção importante, porque ela vai condicionar a esfera de incentivo dentro de cada tipo de projeto, federal, estadual ou municipal. Bom, então, feita essa breve introdução, quais são aqui os principais mecanismos de incentivo fiscal federal que nós temos hoje? Eu começo aqui pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é apelidada de Lei Rouanet. É um dos instrumentos mais antigos que a gente vai ver nessa lista de mecanismos. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela é de 1991. E ela é um mecanismo muito usado, né? Muito tradicional, eu diria, nesse campo social, considerando não só uma percepção ali de cultura no sentido mais fechado, mas também quando a gente percebe esse assunto dialogando com outras esferas de interesse social. É razoavelmente comum a gente encontrar projetos que têm a parte cultural sendo executada dentro de objetivos mais amplos, do ponto de vista de impacto social, ligado, por exemplo, à questão de educação, ligado à questão de assistência social, ligado à questão de saúde. Então, quem não conhece, por exemplo, os Doutores da Alegria?
né, e entidades de perfil semelhante, que fazem um trabalho artístico, porque são todos atores, com capacitação técnica, que direcionam sua arte para uma finalidade terapêutica. Então, acho que esse é um exemplo muito bacana, né, muito impactante, de como esses mecanismos, eles muitas vezes fazem esse diálogo que acaba sendo intertextual. E eles têm aplicabilidade nesse sentido. Bom, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela demanda, né, o seu uso demanda, em primeiro lugar, a elaboração de um projeto. Então, o projeto, o que ele vai conter? Ele vai indicar uma descrição do que eu pretendo fazer, vai indicar um cronograma de execução dessas atividades, vai indicar qual é o orçamento que eu pretendo executar para fazer essas ações e vai indicar, né, aqui fazendo um descritivo bem resumido, e vai indicar quais são os resultados que eu pretendo obter com esse trabalho. Então, essa lógica de você desenhar ali num documento um certo objeto, um resultado pretendido, um cronograma, um orçamento que se divide ali em rubricas, né, em subtetos, que vão ser vinculados, cada um deles, a um tipo de gasto dentro do projeto maior, esse raciocínio ele vai ser comum aqui em quase todos os mecanismos que eu vou explicar. Assim como também vai ser comum em quase todos os mecanismos, a necessidade que, em primeiro lugar, antes de mais nada, haja uma aprovação desse projeto junto a uma instância pública que recebe da legislação específica a competência para aprovar o projeto e indicar que ele pode receber recurso com incentivo fiscal. No caso da Lei Rouanet, essa instância pública é o Ministério da Cultura, que foi recriado agora recentemente. Quem pode destinar recursos ao projeto? Que é uma pessoa diferente do proponente, né? Proponente é quem elabora o projeto, submete à aprovação e se propõe a executar aquelas atividades. E é quem vai buscar também a captação dos recursos financeiros para isso. Mas quem está na outra ponta e pode patrocinar o projeto? Basicamente, a gente tem como possibilidades as pessoas jurídicas tributadas no regime de lucro real. Então, esse ponto aqui é muito importante e é outro elemento que eu vejo muito equívoco no trabalho de busca por recursos, né? Não entender adequadamente o perfil tributário de quem pode ser patrocinador. Não só em relação a quem paga o tributo, mas também como paga o tributo. Aqui, principalmente, tributação federal, né? Pessoas jurídicas, então, que sejam enquadradas em outros regimes tributários, lucro presumido, simples, regime especial de tributação, etc., estão fora aqui do meu universo. Então, eu tenho como possível patrocinador pessoa jurídica de lucro real, que pode doar até 4% do seu imposto de renda para os projetos incentivados na área da cultura. E também pode haver doação de pessoas físicas que entregam a sua declaração de imposto de renda no formato completo. Esses podem destinar até 6% do seu imposto. Então, aqui eu tenho um paralelo, né? A pessoa jurídica do lucro real, ela está dentro da possibilidade de uso do mecanismo com abatimento tributário, justamente porque esse tipo de empresa faz todo um trabalho contábil, né, de cálculo, para poder chegar lá, no final das contas, no número que representa o seu lucro, e isso aí vai ser base de cálculo para uma série de tributos. A pessoa física que faz o imposto na declaração completa faz um trabalho mais ou menos na mesma linha, né? Porque ela vai declarar a renda bruta, vai lançar ali algumas despesas que podem ser deduzidas da sua tributação para chegar nos números finais. Quem faz a declaração de maneira simplificada não faz esse trabalho, recebe um desconto padrão, mas em contrapartida não pode lançar
doações a projetos, nem nada disso para reduzir o imposto a ser pago. Esse perfil também, a gente vai ver que ele é recorrente nas outras ferramentas, tá? Pessoa jurídica de lucro real, pessoa física que faz a declaração completa de imposto de renda, e eles podem abater, né, logicamente, este imposto com essas contribuições. A Lei Rouanet tem uma questão relevante em relação ao percentual de abatimento do imposto. Quem lida com legislação cultural ouve muito e fala muito também em 2 artigos da Lei 8.313, o artigo 18 e o artigo 26. O artigo 18, ele lista as formas de atuação cultural que podem ser objeto de projetos incentivados e que esses projetos permitem 100% de abatimento no imposto de renda do valor que foi aportado ali a título de doação ou de patrocínio. E só um parênteses rápido aqui. Conceitualmente, patrocínio é um tipo de doação também, tá? É uma doação com encargo. É aquele tipo de doação, é o conceito lá do direito civil. É o tipo de doação que você faz, mas condiciona o donatário, a pessoa que recebe, a cumprir determinada condição em função da doação recebida, né? Sendo que essa condição ela não se reverte em favor do doador, ela vai para um outro caminho. Então, uma empresa aporta um valor no projeto e expõe a marca dela na comunicação, né, daquele projeto. É conceitualmente um patrocínio que tem essência de doação com encargo. Bom, então no artigo 18, se eu enquadro o meu projeto naquelas hipóteses, as pessoas que fazem o aporte abatem integralmente aquele valor no seu imposto de renda. O que eu tenho ali, basicamente? Projetos de artes cênicas, projetos da área literária, projetos de música, né? Até pouquíssimo tempo atrás, coisa de semana, a música era música instrumental. Agora foi acrescido recentemente na legislação música regional, como um objeto possível de projetos do artigo 18, que permitem abatimento integral do patrocínio. O que é música regional é um debate que ainda está acontecendo. É um conceito bem ali, eu diria, amplo, por assim dizer. Mas, enfim, na área de audiovisual, eu posso ter aqui produção de curtas e médias metragens em caráter independente, como outro exemplo, e daí por diante, né? Agora, e os projetos que não se enquadram no artigo 18? O que acontece com eles? Eles são enquadrados no artigo 26, que é um artigo que estabelece um abatimento tributário parcial para doadores e patrocinadores daqueles projetos, tá? São hipóteses menos comuns. Normalmente, o que a gente vê são projetos que buscam o próprio artigo 18, até porque isso lhes permite ali uma capacidade de captação mais forte, por causa do efeito econômico, né, do efeito tributário. Como uma novidade, como questões assim bem recentes, a regulamentação da Lei Rouanet se alterou, está se alterando ainda, há bem pouco tempo. Só esse ano a gente teve um novo decreto, que é o decreto 11.453, de 2023, e a instrução normativa 01 do Ministério da Cultura. Então, mudou a regulamentação inteira dos projetos atrelados à Lei Rouanet. Então, muda valor de cachê, muda ali uma série de procedimentos, uma novidade que veio na regulamentação. Os fundos patrimoniais, né, que foram até objeto de palestra aqui há pouco tempo na AB Campinas, não é isso? Os fundos patrimoniais finalmente começaram, né, não vou nem falar que começaram a ser regulamentados na área cultural. E foram reconhecidos como objetos que dão a renúncia fiscal de 100% com base no artigo 18.
Isso é relevante porque quando a gente volta lá na lei de fundos patrimoniais, na lei 13.800, o único objeto que tem previsão expressa ali de algum impacto tributário é justamente a hipótese de fundo patrimonial cultural. Só que de 2018 para cá não tinha regulamentação. Agora está começando a aparecer. Ainda tem umas perguntas no ar, né? Como que isso vai ser objeto de prestação de contas? Como que vai funcionar, já que o fundo patrimonial ele tem uma característica de perenidade, enquanto os projetos eles têm uma característica marcada no tempo. Cada projeto tem um prazo de execução e, ao final desse prazo, se presta conta, e se sobra dinheiro na conta, você entrega esse dinheiro para o Fundo Nacional de Cultura, ele não é apropriado pelo proponente, é uma série de condicionantes que tem que ser observadas. Feita uma outra observação aqui, que na regulamentação da Lei Rouanet, existe um tipo de projeto que é chamado de plano anual, ou plano plurianual, que se destina justamente a projetos que têm uma característica de continuidade. Esses, eles têm uma regra um pouco diferente em relação a isso que eu acabei de falar, justamente pela intenção de você perpetuar no tempo a execução de determinadas atividades culturais aqui. Bom, não vai dar tempo de falar a regulamentação inteira, aqui eu coloquei mais a título ilustrativo, para a gente perceber, principalmente, que houve essa mudança recente na regulamentação dos projetos culturais incentivados. Outra mudança relativamente recente, essa é do ano passado, de 2022, que aquele limite de 4% aplicável às empresas patrocinadoras de projetos culturais, desde o ano passado, ele passou a ser compartilhado com outro tipo de mecanismo que foi criado na Lei de Incentivo ao Esporte. Eu vou falar daqui a pouco também da Lei de Esporte. Mas ano passado, em 2022, criou-se uma modalidade de projeto incentivado esportivo que tenha a promoção da inclusão social por meio do esporte como um dos seus objetivos. Isso não existia até o ano passado, pelo menos não de forma expressa na lei. Você até podia ter aquelas interseções que eu mencionei, mas uma categoria específica de projeto incentivado esportivo com objetivo de inclusão social, isso aparece na legislação ano passado como um item separado dos outros projetos, e ele vem com um teto de renúncia específico, que é de 4% do imposto das pessoas jurídicas. Só que aí passa a ser um teto compartilhado com a cultura. Então, se uma empresa doa 2% para um projeto cultural, 2% do seu imposto de renda, ela tem ainda 2% para aportar em projetos esportivos de inclusão social, ou 3 e 1, ou qualquer coisa nessa linha. Esse teto de 4%, ele já era compartilhado pela Lei Rouanet com uma outra legislação cultural, que é a Lei do Audiovisual, que aí, né, como o próprio nome indica, está voltado para obras com esse tipo de característica. Então, essa aqui é ainda uma novidade recente que a gente tem que atentar, principalmente no trabalho de captação de recursos. Passando para a Lei Federal do Esporte, né, a Lei 11.438, de 2006, ela tem uma dinâmica muito parecida com a lógica que eu acabei de explicar da Lei Rouanet. Você tem que elaborar um projeto, submetê-lo à aprovação, no caso aqui do Ministério do Esporte, lembrando que eu estou falando aqui só da esfera federal, mas é muito comum que os estados tenham leis locais para projeto esportivo, só que aí vai ser uma coisa a ser processada em secretarias de esporte, né, vinculado normalmente ao ICMS. Mas você tem o projeto aprovado lá no Ministério, como eu falei, você capta recurso com base numa lógica parecida do que eu expliquei também na parte cultural, né? Pessoas físicas de declaração completa ou pessoas jurídicas tributadas no regime de lucro real. O dinheiro é aportado no projeto, a pessoa executa e presta conta depois ao Ministério. As alíquotas aqui são diferentes. As pessoas físicas podem destinar até 7% do seu imposto.
No final, eu vou destacar uma regra que tem na regulamentação da Receita Federal, que indica que essas doações de pessoa física, via de regra, elas são compartilhadas, ou seja, elas têm um guarda-chuva comum, de modo que se eu aporto num certo tipo de projeto, eu estou consumindo parte da minha capacidade de aporte para as outras áreas também, né? Só que isso aí vai ter que ser, essa regulamentação vai ter que ser alterada, porque esse teto comum da pessoa física, 6% do imposto, que era destinado, distribuído entre cultura, esporte, fundo de infância, fundo de idoso, agora vai ter a lei da reciclagem também dentro desse guarda-chuva, ele, na legislação da Receita, ele está como 6%, sendo que hoje o esporte sozinho pode receber 7%. Então, é uma coisa que deve ser alterada num futuro breve. E, além disso, pessoas jurídicas de lucro real podem destinar 2% do seu imposto de renda para projetos esportivos que não tenham a característica de inclusão social. Os projetos de inclusão social, como eu acabei de falar, o teto é 4%, é um teto separado. Então, notem o seguinte, enquanto o teto dos projetos de inclusão social concorre com a cultura, o teto dos outros projetos, que é de 2%, não concorre com a cultura. Vai concorrer com a reciclagem. O pessoal da captação de recursos está enlouquecendo com essas mudanças legislativas, porque antigamente era mais claro os tetos de cada área. Você tinha compartilhamento só na parte da pessoa física, né? E dentro da cultura, que tinha o audiovisual e a Rouanet. Agora começou a ter compartilhamentos cruzados. Então, a cultura agora concorre com isso, com alguns projetos do esporte, outros projetos do esporte concorrem com a reciclagem, então tem que fazer agora um diagrama, né? Isso eu falo que é o pessoal da captação, mas as pessoas que trabalham no marketing social das empresas patrocinadoras também estão enfrentando esse mesmo assunto. É, inclusive, uma demanda que a gente tem visto, né, de orientação, de consultoria neste âmbito também. Apesar dos projetos eles serem oriundos, na maioria dos casos, de organizações da sociedade civil, de terceiro setor, as pessoas jurídicas do campo empresarial, grandes corporações, sociedades anônimas, estão cada vez mais demandantes de orientação sobre esses assuntos, justamente para implementar pauta ESG, para implementar balanço social, para fazer uma série de movimentos de apoio a áreas de interesse social, e aí tem que saber usar adequadamente quais são os mecanismos de fomento disponíveis na legislação tributária. Mas passando adiante, né, temos também novidades recentes na questão do esporte. Basicamente, como eu já mencionei, a criação daqueles projetos de inclusão social e também a alteração dos limites anteriores, né? Então, eu falei 2% ali, já é o teto novo para projetos sem a característica de inclusão. Antigamente era 1% para as pessoas jurídicas. E pessoa física passou a ser 7% também, como eu já mencionei. Outro instrumento, Fundo de Infância e Adolescência, o FIA, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, de 1990. Esse é o mecanismo mais antigo no campo federal, também já usado há muito tempo, é muito comum a gente ver projetos que são ali custeados por meio de captação pelos fundos de infância. Esses fundos, eles são gerenciados pelos conselhos de direito de criança e adolescente. Então, são os conselhos que são órgãos vinculados a instâncias públicas, a secretarias, né, principalmente, mas que têm cadeiras para a sociedade civil. Normalmente são órgãos mistos, né? Você tem cadeiras do poder público e cadeiras da sociedade civil para poder deliberar esses assuntos concernentes aos conselhos, e no caso da infância, um deles é justamente aprovar os projetos que se propõem a executar atividades com o uso desse instrumento de fomento. As pessoas jurídicas de lucro real podem doar 1% do seu imposto, isso não concorre nem com a cultura, nem com o esporte. E as pessoas físicas podem doar 6%,
se fizerem o aporte no mesmo ano do exercício fiscal, ou seja, o exercício fiscal fecha ali em dezembro de cada ano. Se eu fizer o aporte para o fundo até aquele momento, eu tenho 6% de imposto que eu posso alocar ali. Mas os fundos de infância e o fundo do idoso também vai ter essa característica, eles permitem que você faça um aporte no ato da entrega da sua declaração, que agora passou a ser até o final do mês de maio do ano seguinte. Isso foi criado uns anos atrás, justamente para fomentar a doação, porque tinha gente que não doava em dezembro, porque não conseguia ficar sem a disponibilidade do recurso até abril, quando ela pagava o imposto com ele. Então, você tinha ali um gap, né, uma lacuna no tempo, que a pessoa ficava sem o dinheiro, porque ela aportava no fundo, e ela só restituía aquilo meses depois, quando fazia a declaração do imposto e compensava aquele valor com a tributação a pagar. Já faz alguns anos que os fundos de infância e os de idoso também permitem um aporte no ato da declaração. Só que aí o limite é 3% para cada um. O fundo de infância, ele tem enfrentado uma polêmica jurídica já há alguns anos, mas que teve alguns desdobramentos mais recentes, que é a questão da doação direcionada ou da doação casada. O que é isso, basicamente? Diferentemente do esporte e da cultura, a dinâmica de apoio, de patrocínio dos fundos de infância e de idoso também, elas têm uma característica diferente. Enquanto na cultura e no esporte eu faço o aporte no projeto, né? Então, o projeto foi aprovado, abriu-se uma conta bancária vinculada ao projeto em nome do proponente. Enquanto o dinheiro é aportado ali, no caso dos fundos, o dinheiro é aportado numa conta do fundo. E depois o fundo faz o repasse para as contas dos projetos, que aí vão executar as atividades que cada um propôs e que foram previamente aprovadas pelo respectivo conselho. Qual que é o problema aqui? Durante muito tempo, era pacífico, até no âmbito do CONANDA, né, do Conselho Nacional de Direitos de Criança e Adolescente, que o patrocinador ele poderia indicar ao fundo qual projeto que ele desejaria ver apoiado. Então, eu fazia o aporte no fundo, mas o fundo já se comprometia comigo a repassar aquele dinheiro para um projeto específico. Na verdade, o fundo faz uma retenção de parte dos valores, e aí esses valores retidos eles vão compor editais, né, de participação geral, mas o restante, normalmente 80%, ia para o projeto. Há alguns anos, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, que é essa que está aí no slide, questionando essa prática e as normativas do CONANDA que permitiam expressamente esse tipo de dinâmica, que eram os artigos 12 e 13 da Resolução 137. Essa ação ela foi julgada procedente pela Justiça Federal. E está faltando só o julgamento disso no STF. E aí, nesse meio tempo, o que o Ministério Público Federal fez? Isso foi ano passado também, 2022. Ele entrou com um pedido de cumprimento provisório de sentença, para que o CONANDA notificasse todos os conselhos de direito de criança e adolescente do país, conselhos estaduais e conselhos municipais, para que eles não permitissem esse tipo de dinâmica do apontamento do patrocínio. Isso, para mim, é um desastre, tá? Dando a opinião de profissional da área, que eu já tenho quase 20 anos que eu trabalho com o terceiro setor. Isso é um desastre, completo desastre. É um equívoco tremendo essa ação civil pública. Por que é um equívoco? Porque o que baseia conceitualmente essa ação seria uma lógica baseada no princípio da moralidade, que é um conceito totalmente abstrato, né? Falando que o patrocinador não poderia falar qual política pública ou qual projeto deveria ser executado, porque ele já tem a renúncia fiscal. É um equívoco. É um equívoco por quê? Em primeiro lugar, esse raciocínio ignora
o fato que o projeto tem que ser previamente aprovado pelo Conselho. E a função do Conselho aqui é, ao aprovar o projeto, certificar que aquele conteúdo, aquela proposta, tem aderência com a política pública de defesa de direitos da criança e do adolescente. Até porque o Conselho, pelo menos metade dele é composto pelo poder público. Então, esse é o primeiro equívoco, desconsiderar que você tem um filtro anterior numa instância pública aprovando, né, o conteúdo daquele projeto. O segundo equívoco é considerar que a motivação do patrocinador é somente fiscal. Considerar que ele só faz o aporte motivado pelo abatimento tributário. Ora, o abatimento tributário, logicamente, é um elemento relevante. Ela é uma condição importante. Mas ela não é condição suficiente para que o aporte aconteça. Isso é fato. Isso aí, quem trabalha com esse tipo de mecanismo sabe disso muito bem. Por quê? Porque a prática das empresas patrocinadoras, né, inclusive as práticas de integridade, né, de acompanhamento, exigem sempre dos projetos uma prestação de contas em relação ao que foi feito com o dinheiro, quais foram os resultados alcançados. Tá? Ou seja, a empresa que aporta, ela não está pensando só no tributo dela, até porque se ela pensar só no tributo, a conta fica zerada. Ela deixa de pagar 100 aqui e aporta 100 ali. Fica 0 a 0. O que ela está ponderando ali para além da tributação? Qual é o impacto social que esse projeto pode gerar? Qual é o alcance dele? Qual é a área geográfica de impacto? Né, etc, etc. Tanto é que é muito comum as empresas, muitas vezes, buscarem projetos que estão ali próximos à sua área de atuação. É natural, né, ela querer fazer um impacto na comunidade que está próxima a ela. Exemplo clássico que demonstra esse raciocínio. No município do Rio de Janeiro, sempre houve questionamento do Ministério Público local. O Ministério Público local, muito antes dessa ação civil pública, ele pressionava o Conselho do Rio de Janeiro, do município, a não aceitar a doação direcionada. E o Conselho acatou essa recomendação, isso anos atrás. Resultado, o município do Rio, historicamente, né, o Fundo Municipal do Rio de Janeiro, ele capta recursos numa ordem semelhante a municípios que tem mais ou menos 1/3 do tamanho do Rio e do PIB do Rio de Janeiro. Então, isso é fácil de notar. Quando você pega ali, por exemplo, os fundos municipais de Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, todos eles têm uma captação mais ou menos parecida, até porque são cidades de perfil socioeconômico parecido, de população, economia e tal. E o Fundo do Rio de Janeiro capta mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que esses outros 3 fundos. Só que o município do Rio tem uma população 3 vezes maior e um PIB daí para cima, né, em termos de quantidade. Então não faz sentido. A que se atribui esse fenômeno? Ora, como a tributação é federal, as empresas passaram a privilegiar o aporte em fundos onde elas conseguissem saber exatamente para onde o dinheiro foi. E no do Rio não tem jeito, porque cai tudo numa caixa única, num edital único e pulveriza. Tá? Essa questão ela tem sido um complicador muito grande em vários fundos, porque você cria essa incerteza jurídica que tende a afastar o patrocinador. Então, tem algumas coisas que estão ali se movimentando, que é importante que os proponentes desses projetos fiquem muito atentos. Um deles é o PL, o Projeto de Lei 10433 de 2018, que foi proposto pelo deputado Eduardo Barbosa. Ele não está agora mais no Congresso, né, mas na época ele propôs esse projeto para alterar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e o ECA permitir expressamente a doação direcionada. Aí tem um detalhe importante que eu esqueci de falar. A decisão da Justiça Federal se baseou textualmente, não no princípio da moralidade, se baseou textualmente no princípio da legalidade. Uma decisão totalmente formalista.
ela falou o seguinte: não existe no ECA previsão que os conselhos podem admitir a doação direcionada. Então, se o conselho é um órgão público e se o princípio da legalidade para os órgãos públicos fala que eu só posso fazer aquilo que a lei expressamente autorizou, então não pode fazer porque a lei não previu. Desse jeito. Então, esse PL, a proposta dele é incluir no ECA um dispositivo expresso para falar, olha, está aqui o princípio da legalidade atendido literalmente, pô. Esse PL já passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado lá em todas as comissões e está agora no Senado aguardando apreciação pelos senadores. Então, o meu recado para as entidades que atuam com infância é pressionar os senadores para fazer esse projeto andar. Ele é importante para eliminar essa insegurança jurídica que foi criada com essa ação civil pública. Em paralelo, eu entendo que já existe na legislação uma solução para esse problema, que é um dispositivo previsto no marco regulatório das organizações de sociedade civil, o MIROSC. O MIROSC é a Lei 13.019 de 2014. Essa lei, ela trata, basicamente, de parcerias entre o poder público e entidades da sociedade civil. É uma legislação que surgiu propondo instituir regras gerais para as parcerias que antigamente eram executadas por meio de convênio e que eram feitas com critérios muito variados, de município para município, estado para estado. E o que é importante notar aqui? Quando eu falo no FIA e quando eu falo no Estatuto da Criança e do Adolescente, o que esta legislação traz originariamente é a previsão da existência do fundo e do incentivo fiscal. Mas ela não lida com o repasse do dinheiro do fundo. Os repasses, historicamente, eram feitos via convênio e, quando surge o MIROSC, passaram a ser feitos por meio dos mecanismos previstos nessa nova legislação. Então, eu tenho que entender que são duas leis diferentes aqui, com finalidades diferentes, ainda que recaindo sobre uma mesma situação. Uma lei que fala quanto que pode ter de incentivo fiscal, outra lei que fala como é que repassa o dinheiro. O MIROSC, ele traz como uma de suas regras a realização de chamamento público, de edital, para poder selecionar as entidades parceiras daquela relação com o poder público. Mas ele traz também exceções a essa regra. O MIROSC traz dispositivos que indicam situações que o chamamento público é dispensado. E um deles é o artigo 30, inciso 6º, que indica o seguinte: é dispensada a exigência de chamamento público, de edital, para os casos de parcerias com entidades que sejam previamente credenciadas pelo órgão gestor da política pública nas áreas de saúde, educação e assistência social. Então, onde que eu acho que aqui tem um gancho com esse problema do fundo? O fundo de infância, ele tem por público-alvo, logicamente, crianças e adolescentes. Mas a legislação, ela não é exauriente em relação às formas de atuação em prol desse público. Quando eu examino os projetos e vejo a essência deles, eu percebo muita coisa que é construída com base nas diretrizes da assistência social, que é natural, né? Porque eu tenho os caminhos para fazer a atuação em prol, neste caso, de um público de infância e juventude, e também da área de educação. Então, quando eu penso nos conselhos de direito de criança, é muito natural esses conselhos lidarem com assuntos de assistência, de educação, eventualmente até de saúde, pensando no seu público. Então, o que eu entendo que é um mecanismo juridicamente viável aqui, principalmente porque o MIROSC é lei em sentido estrito e ele surge depois dessa ação civil pública. Quando essa ação civil pública foi ajuizada, não existia MIROSC. A ação de 2010, o MIROSC de 2014 começou a valer para os municípios em 2017. Ora, se o problema é o princípio da legalidade, eu tenho aqui uma lei em sentido estrito que prevê uma hipótese de parceria direta em áreas correlatas ao fundo de infância. Então, o que bastaria aqui? Uma regulamentação, né, atribuindo expressamente ao Conselho de Criança e Adolescente
essa característica de órgão gestor de política pública, de assistência, educação, saúde, eventualmente, para o público da juventude e da infância, e o reconhecimento, que o credenciamento do projeto, porque o projeto tem que ser aprovado pelo fundo de toda maneira, isso nunca deixou de existir na dinâmica da doação direcionada, que essa aprovação do projeto vale como credenciamento para os fins do artigo 30, inciso 6º. De modo que não seria necessário um segundo procedimento de seleção ou de aprovação para o repasse do recurso público, com base na própria legislação do marco regulatório. Eu, pessoalmente, entendo que esse é um caminho plenamente viável, porque, como eu falei, se a base da decisão judicial era o princípio da legalidade, o Miroski atende o princípio da legalidade. Né? A resolução do CONANDA não é lei em sentido estrito, ok, mas o Miroski é. Então, é uma outra coisa que eu acho que vale a pena uma reflexão, principalmente no âmbito dos conselhos que estão enfrentando problema com essa decisão. Fundo do idoso, parecidíssimo com a lógica toda do fundo de infância que eu mencionei, né? A diferença só, logicamente, é que é outro conselho e outros objetivos aqui, né? O público é diferente, mas a dinâmica é parecidíssima, inclusive, né, em relação ao fato que o dinheiro é aportado no fundo e não diretamente nos projetos. Vou passar aqui esse slide. Pronas e Pronom, que é a parte de incentivo à saúde, foram reativados recentemente. Essas leis tinham perdido a validade, e este ano, agora, o Congresso aprovou uma legislação retomando a possibilidade do incentivo fiscal. Na verdade, essa lei foi aprovada ano passado, mas foi vetada pela Presidência da República em 2022, no governo anterior, e o Congresso Nacional, este ano, derrubou o veto. Então, volta a valer o Pronas e o Pronom. Agora, esses mecanismos são parecidos com o que eu expliquei no esporte e na cultura. O Pronom, ele é voltado a projetos na área de oncologia, enquanto o Pronas é na área de deficiência. Faço o projeto, aprovo perante o Ministério da Saúde, faço a captação do recurso, aí, de novo, é aquele perfil tributário que eu já mencionei, né? Pessoa jurídica de lucro real, pessoa física com declaração completa. Qual que é a diferença aqui? Pronas e Pronom, eles têm esses limites para cada eixo. Então, quando eu falo é 1% para a pessoa jurídica, é 1% que ela pode aportar no Pronas, 1% do seu imposto, mais 1% que ela pode aportar no Pronom, mesma coisa com a pessoa física. E esses dispositivos não concorrem com nenhum outro mecanismo, nem na pessoa física. Então, essas são as características mais específicas aqui. Para a gente começar a terminar aqui a exposição, Lei Federal de Incentivo à Reciclagem é o mecanismo mais recente de todos eles. Ele começa a valer em 2022, apesar da lei ser de 2021, porque essa lei ela é um pouco mais ampla em relação ao tema reciclagem, e ela tinha um dispositivo sobre o fomento, sobre você poder aportar recurso ali em projeto incentivado. Esse dispositivo de fomento tinha sido vetado pelo governo federal anterior, foi derrubado o veto ano passado pelo Congresso Nacional. O que está faltando aqui? A regulamentação. Ainda não veio o decreto que vai explicar em detalhe como se propõe o projeto e tal. O que se sabe até agora, porque está na lei, é que quem aprova é o Ministério do Meio Ambiente e quais são os limites ali de renúncia fiscal para pessoa física ou para pessoa jurídica. O limite da pessoa jurídica é compartilhado com a lei do esporte. Um detalhe importante. Quando a gente vai lá na lei 14.260 e observa o objeto que está previsto para esse mecanismo de fomento, eu não estou limitado aqui à atividade de reciclagem propriamente dita. A lei tem uma amplitude maior. Eu posso elaborar projetos sobre questões que têm relação com a reciclagem na área de pesquisa, na área de capacitação, na área de incubação de entidades voltadas à reciclagem, de maturação institucional, etc, etc. Então, eu imagino, vamos ver como é que a regulamentação vai vir,
mas, a princípio, é uma lei que me parece que ela tem uma amplitude muito interessante. Eu tenho conversado com algumas empresas na área ambiental, empresas grandes, de siderurgia, de mineração, e elas já estão vislumbrando possibilidades aqui de desenvolver projetos de impacto ambiental a partir da questão da reciclagem em determinadas etapas produtivas, né? E quando eu falo desenvolver, não quer dizer que elas vão executar, né? Pode ser no papel de fomentador para projetos desenvolvidos por organizações da sociedade civil, por exemplo. Então, isso aqui é uma legislação nova e que é importante deixar no radar. Além das questões todas atreladas a projeto, né? Projeto elaborado e aprovado em instância pública, temos a possibilidade ainda de doação direta para organizações da sociedade civil. Esse dispositivo ele é menos usual, pelo seguinte motivo. Primeiro, que o patrocinador ou doador aqui é somente pessoa jurídica de lucro real. E essa pessoa jurídica doadora, ela não abate no imposto dela o valor destinado. Ela lança esse valor como despesa operacional. Então, despesa operacional é uma questão ali contábil, tributária, que você está no meio do seu cálculo para chegar no tributo, e a despesa operacional ela tem um efeito de encolher a base de cálculo da tributação. Mas eu não lanço isso no final, já achei quanto que eu tenho de imposto a pagar e abato o valor. Não, eu faço a conta antes. Eu encolho a base de cálculo com isso, com essa subtração, para aí calcular o imposto depois. Só que, na prática, o que acontece? Isso faz com que a doação não tenha 100% de abatimento fiscal. Ela tem um abatimento parcial. Na ponta do lápis, quando eu lanço a despesa operacional, isso vai significar uma redução de aproximadamente 34%, um terço mais ou menos, do valor que foi destinado. Varia um pouquinho de área para área, mas normalmente é isso. Então, é um mecanismo que ele não dá o abatimento integral, portanto, ele é menos utilizado no mercado, do modo geral, do que os outros mecanismos que têm o incentivo pleno. Para finalizar aqui a parte dispositiva, mencionar a instrução normativa da Receita, que fala do teto global para a pessoa física, lembrando que esta IN vai ter que ser alterada, porque a lei, né, as leis ordinárias, né, hierarquicamente superiores à IN, mudaram esse teto, pelo menos no que diz respeito à parte do esporte, que passou para 7%. Fora isso, né, os outros mecanismos são compartilhados na pessoa física, tirando a legislação de incentivo à saúde, como eu já mencionei, que tem tetos próprios. Então, né, é o que eu tinha a dizer aqui, bem rapidamente, o assunto é muito extenso, dava para a gente ficar a noite inteira entrando nos detalhes de cada projeto. A minha intenção aqui era fazer uma questão mais panorâmica mesmo, chamando a atenção para as questões mais recentes que aconteceram ali em alguns mecanismos. Esse material vai ficar disponível para todos, como eu mencionei, e eu vou ficar aqui à disposição, caso haja alguma pergunta, alguma questão, para a gente poder debater, já agradecendo desde logo a atenção de todos. Doutor Renato, muito obrigada. Nossa, foi uma super aula para mim. Estou começando a mergulhar nesse assunto esse ano e foi muito prazeroso, foi muito completo. Apesar de que, lógico, tem vários detalhes que não teve tempo para entrar, mas foi muito bom mesmo. A gente tem 2 perguntas aqui no chat. Quem quiser mais, colocando suas perguntas aqui também, mas já começando pela Bia Gurgel, ela disse o seguinte: como você vislumbra um fundo patrimonial poder estar apto com o PRONAC para receber recurso? Não sei se é isso mesmo. É isso. Deu para entender? Vou dar um abraço para a Bia. A Bia é uma figura importantíssima ali na área cultural, lá de Fortaleza, né? É uma pessoa super experiente, super capacitada. É um prazer estar com ela aqui nessa plateia seleta. Bom, como você vislumbra um fundo patrimonial para receber recursos com o PRONAC? PRONAC, só para quem não trabalha na área da cultura, é o número do projeto dentro da plataforma de incentivo fiscal federal, dentro da RONE. Cada projeto tem um número que é chamado
PRONAC, e por esse número você consegue não só identificar o projeto, mas você consegue também consultá-lo nessas plataformas que são públicas, tá? Você consegue, por alguns sistemas ali, inclusive, saber qual que é o valor de cada projeto, qual que foi o tempo de execução dele, com o que foi gasto aquele dinheiro. Você consegue abrir as abas dos fornecedores, ver cada fornecedor que foi pago com o projeto. É muito transparente, na verdade. Bom, eu acho o seguinte, o Fundo Patrimonial, como eu mencionei, ele é um mecanismo que é criado na legislação pela Lei 13.800, lá em 2018, né? Para quem não se recorda, essa legislação aparece logo depois do incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro. Então, foi uma tentativa de resposta do poder público a algumas situações ali que estão precárias do ponto de vista financeiro, inclusive dentro das estruturas públicas, porque o Museu Nacional ele é público, né? Para tentar constituir endowments, né, ou fundos relacionados à sustentabilidade de certos projetos. Então, a lógica do fundo patrimonial, ela parte de uma premissa que você imobiliza o recurso aportado, ou pelo menos a maior parte dele, ele fica guardado, e você gasta na execução do projeto o rendimento daquele dinheiro ou daquele patrimônio. Essa que é a lógica, tá? E aí, como eu falei na minha exposição, lá na Lei 13.800, o único tema que teve alguma previsão na lei relacionada de alguma forma a incentivo fiscal eram os fundos patrimoniais culturais, porque tem um artigo na Lei de Fundo Patrimonial que fala que os fundos culturais se equiparam a projetos na Lei 8.313, que é a Lei Rouanet. O que isso queria dizer, ninguém fazia a menor ideia, porque a Lei de Fundo Patrimonial não estabelece como que esse projeto seria aprovado, não estabelecia se ele se enquadrava no artigo 18 para ter 100% de renúncia, ou no 26, que a renúncia é parcial, não estabelece se aquele projeto concorreria com os demais projetos do mesmo proponente, porque tem limitações de quantidade de projeto, de valor de projeto, não falava nada. Tanto é que de 2018 para cá, ninguém usou isso na prática com incentivo fiscal. Tá? Não vou falar que não se criaram fundos patrimoniais nesse período, porque aí não seria verdade. Criou-se alguns fundos, de fato, mas para usar o mecanismo, eu não tenho notícia de nenhum. Agora, com a IN 01, que é deste ano, no anexo da IN, um dos anexos que fala quais são os temas que se compreende contidos no artigo 18, mencionou-se ali os fundos patrimoniais. Então, eu entendo o seguinte, você até consegue propor um projeto na Lei Rouanet hoje com característica de fundo patrimonial, porque a IN agora fala que é objeto de artigo 18, até 100% de renúncia. Só que eu não acho que você consegue nem executar, nem prestar conta. Justamente porque a lógica do fundo patrimonial, de você ter o aporte imobilizado e você gastar somente o rendimento, ele não tem compatibilidade da forma como está hoje com o resto da regulamentação da Lei Rouanet, que prevê o quê? Você gasta os recursos dentro das rubricas do projeto, presta conta daquilo no final do prazo do projeto, sobrou dinheiro, esse dinheiro vai para o Fundo Nacional de Cultura, ele não volta para o patrocinador e nem fica com o proponente, porque é um dinheiro que, quando entrou no projeto, teve um abatimento fiscal. Tá? Então, eu acho que o Ministério, né, as notícias que a gente tem são nessa linha, o Ministério ele vai fazer uma segunda regulamentação, o Ministério da Cultura, uma segunda regulamentação específica sobre fundo patrimonial, aí respondendo essas perguntas. Enquanto isso não estiver respondido, eu não vou falar que é impossível um projeto cultural ser aprovado com a característica de fundo patrimonial, mas eu não vejo como ele poderia ser executado. E digo mais, os patrocinadores mais qualificados possivelmente vão perguntar isso. Mas se eu aportar o dinheiro aqui, né, porque os patrocinadores, muitos deles, conhecem a legislação. Se eu aportar, como é que vai prestar conta, como é que vai funcionar? Né? E lembrando um detalhe importante, no fundo patrimonial, na legislação de fundo patrimonial, a entidade executora das ações
é diferente da entidade gestora do fundo. São pessoas jurídicas distintas. Então, ainda tem isso. O proponente do projeto no fundo, no meu entender, é o gestor. Mas quem vai executar aquilo é outra entidade. Então, tem mais essa característica. Então, assim, Bia, tentando responder sua pergunta, né? Eu acho muito complicado operar isso neste momento. Eu acho que falta ainda regulamentação para conseguir usar o instrumento. Legal. Vou passar para a pergunta da Mariana, na verdade, uma colocação. Doutor Renato, alguns conselhos de direito da criança e do adolescente não querem deliberar sobre os recursos dos seus fundos, em razão dessa discussão judicial. Contudo, esses mesmos órgãos estão deliberando os recursos para a política de assistência social, que já possui fundo específico para políticas permanentes nessa área. Gostaria de saber o seu entendimento sobre isso. Bom, então está aí um depoimento que não me deixa mentir em relação à problemática que eu mencionei dessa ação civil pública, um transtorno que isso tem gerado. Bom, eu acho o seguinte, se você faz uma transferência de fundo a fundo aqui, né? Então, o Fundo de Direito Criança e Adolescente tem um objetivo. E aí você tem um fundo, aliás, eu nem sei se é fundo a fundo, tá? Porque na pergunta só fala que os órgãos estão deliberando os recursos para política de assistência social, que tem fundo, ok, mas talvez não necessariamente está passando por esse fundo, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você desvirtuar na transferência a finalidade do fundo, isso, para mim, é hipótese de responsabilização dos gestores que fizeram isso, tá? Talvez até em âmbito de improbidade administrativa. Porque a finalidade do fundo é definida pela lei. Você não pode gastar o dinheiro com outra coisa. Se você transfere para políticas de assistência, a primeira pergunta mas são políticas de assistência da infância? Porque se não for, de cara eu tenho uma incongruência aí. Independente do mérito social da ação. Não é disso que a gente está falando aqui. É da aderência do fundo àquela atividade. Se for política de assistência voltada para a infância, aí tem que entender melhor como essa transferência está sendo feita. Tá? Aí, do ponto de vista bem instrumental mesmo. É mirosque, é execução direta pelo poder público, isso está custeando o próprio ente público ou não? Porque tem uma série de vedações na legislação relacionada a fundo de infância sobre destinação do dinheiro. Tem coisa ali que o dinheiro não pode ser feito. Principalmente algumas coisas de automanutenção do próprio órgão gestor ali, do ente público gestor. Então, eu acho isso muito complicado. E como eu falei, a princípio, pode ser até hipótese de responsabilidade dos gestores, responsabilidade pessoal. Bom, as duas perguntas aqui, eu não sei se responder uma por uma ou acho que elas combinam, que vieram do Ed Carlos Soares. Dúvidas em relação a instituições religiosas e captação de recursos. Muitas instituições religiosas exercem diversas frentes de trabalho junto a crianças, adolescentes, dependentes químicos. Primeira pergunta seria, é sempre obrigatório que essas instituições religiosas primeiro se qualifiquem como entidades do terceiro setor, OS, OSCIP, para somente buscar a captação de recursos? E a segunda pergunta seria, poderia citar um exemplo de como essas instituições religiosas, depois de aderentes, podem fazer para se apresentarem aos players de mercado visando a captação de recursos? Vamos entender uma coisa aqui. Instituição religiosa, no direito brasileiro, é um tipo de pessoa jurídica. Associação, né, reunião de pessoas para executar alguma atividade ilícita sem finalidade lucrativa, que é o tipo mais comum no terceiro setor de pessoa jurídica, é outro tipo de pessoa jurídica. Fundação privada, um patrimônio que é destacado, né, do patrimônio pessoal de alguém, pessoa física ou jurídica, e que ganha vida, se personifica para executar atividades ali de interesse social, é outra coisa, e por aí vai, tá? Então, partindo da premissa que entidades religiosas
puras nesse aspecto, elas têm como objeto a profissão de uma fé, se a entidade ela tem essa configuração, ela provavelmente vai encontrar uma incompatibilidade formal nos mecanismos de fomento. Porque os mecanismos de fomento, eles são voltados, como eu apresentei no material, para áreas e públicos específicos. Então, o que normalmente acontece? As entidades religiosas, claro que a proposta ali, né, o pensamento, a própria religião, muitas delas, elas naturalmente se voltam para a questão da fraternidade, para a questão do amparo, para a questão do apoio ao pobre, etc, etc. Né? É natural, na própria linha de pensamento. Só que aí, normalmente, o que acontece? Essas organizações, a partir delas, deriva o surgimento de outras pessoas jurídicas, aí sim que adotam, normalmente, ou o formato de associação ou de fundação, para fazer as atividades de caráter assistencial, educacional, né, de saúde, etc, 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 etc. Então, o movimento não é propriamente uma qualificação da entidade religiosa dentro de um certificado. Na verdade, o movimento usual nasce uma segunda pessoa jurídica com estatuto próprio, com objetivos próprios, e ainda que ela tenha uma afinidade de atuação com a religião de onde ela surgiu, ela se configura como uma pessoa jurídica separada. Esse é que é o movimento mais usual. E aí essa pessoa jurídica separada, ela vai ter lá no estatuto dela os objetivos, né, assistencial, esportivo, cultural, sei lá o que for, e isso reflete, inclusive, nos códigos de atividade econômica dessa segunda organização. O código que eu me refiro aqui é o CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica. Se vocês forem notar, se vocês pegarem os cartões CNPJs das entidades, lá constam esses códigos. E eles são estabelecidos a partir do objetivo previsto no Estatuto. Aí você consegue, com base nisso, se enquadrar mais claramente nas ferramentas de captação de recursos, né? Por exemplo, a regulamentação da Lei Rouanet hoje indica, em um dos anexos da instituição normativa, quais são os quinais aceitos como atividade cultural para fins de elaboração de projeto. Então, se eu não tenho um quinai que está naquela lista, não quer dizer que eu só tenho que ter quinai daquela lista, não, tá? Né? Houve um momento que era essa a regra, mas não é mais. Se eu não tiver um daqueles quinais, eu não consigo ser proponente de projeto. Se você for uma organização religiosa que está lá com o estatuto só na questão da profissão da fé, você não vai conseguir. Se você tem ali ao lado uma entidade que trabalha voltado para isso, aí você consegue enquadrar. Tá? Então, eu acho que eu acabei respondendo as duas perguntas, basicamente. Né? Eu acho que parte, primeiro, de uma organização jurídica, de você ter ali uma organização que tem como objeto, digamos, nuclear as atividades, propriamente ditas, que têm a ver com os projetos incentivados, mas, logicamente, sem prejuízo dela operar em sinergia, em harmonia com a instituição religiosa. Mais alguma colocação, pessoal? Mais alguma pergunta? Então, caso alguém tenha, depois dessa palestra, alguma questão prática que vocês tenham, enfim, os contatos foram compartilhados, né, do Renato, inclusive nos slides que eu compartilhei no chat, estão lá no último slide. E eu gostaria de passar agora a palavra ao Dr. Fabrício para poder encerrar o nosso momento aqui. Dr. Renato, como sempre, trazendo luz aí para a gente, né? E verifica-se aí, doutor Renato, da exposição, que existe um campo muito grande de atuação para os advogados no terceiro setor, precisa ser ocupado pelos colegas, né? Precisam se especializar e atuar nessa área aí do terceiro setor, que é muito rica e também traz uma satisfação pessoal muito grande. Gostaria de agradecer, é um companheiro, é um amigo da comissão, sempre está conosco aqui, doutor Renato. A comissão está planejando aí fazer um congresso até o final do ano,
né? Seria um primeiro congresso aqui em Campinas a respeito do terceiro setor, trazendo vários assuntos aí em pauta. O doutor Renato, evidentemente, é um convidado especial nosso, está em planejamento, é uma ideia que está em gestação ainda. Agradecer, então, mais uma vez, agradecer a todos que compartilharam e beberam dessa água aí de conhecimento do doutor Renato, e traz uma satisfação muito grande sua companhia aqui na comissão. Muito obrigado. Doutor Fabrício, agradeço muito as palavras, é uma honra para mim poder participar desse evento com a OAB de Campinas, que tem esse trabalho já histórico, né, voltado para o terceiro setor, que é muito importante. Né? Reforço o chamado, precisamos de gente nessa área, né? É muita demanda, é muita coisa, a gente precisa ter um olhar especializado realmente para conseguir trabalhar, até porque há até hoje, um grande desconhecimento a respeito do que seja o terceiro setor, do que sejam os projetos sociais, não só em âmbito de advocacia, mas no poder público, nos órgãos de controle, no judiciário, e tem que ter gente ali capaz de fazer essas explicações, inclusive de ordem técnica, para a gente conseguir melhorar os instrumentos relacionados a esse tipo de projeto, que impactam a vida de tantas pessoas. Eu acho que essa acaba sendo a nossa missão final, tentar participar um pouquinho dessas ações que realmente mudam a vida de quem precisa. E eu acho que não tem honra maior para nenhum de nós do que poder fazer esse tipo de ação. Novamente agradecer, obrigada pela disposição, pela parceria, pela aula o tempo seu, que é muito precioso também para a gente. E só lembrando, pessoal, a OAB compartilhou já pelo chat o link para vocês solicitarem um formulário de presença aqui da palestra, tá bom? Então é isso. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada por estarem com a gente. E é isso. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até logo. Até a próxima. Boa noite, um abraço a todos aí. Boa semana.